Fórmula 1 2003, vivendo no limite. Vai montar com o Schumacher, eles vão se tocar lado a lado, roda com roda, força Schumacher, força Montoya, vantagem do Schumacher, volta Montoya, lá vem o Trulli. Que início de corrida, meu amigo! Olha ele aí outra vez. Ergue o braço direito, Schumacher vence em Monza, vence na Itália. Schumacher afia as garras para as curvas americanas. Mas quem disse que Montoya está fora da briga? O colombiano conhece melhor do que ninguém os atalhos de Indianápolis. E Kimi Raikkonen ameaça. Agora é a minha vez de pressionar o da direita. Grande Prêmio dos Estados Unidos. No Templo da Velocidade, uma batalha decisiva pelo Mundial de Pilotos. Ao vivo, a partir de agora, na tela da Globo. Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo de Indianápolis, estádio de Indiana, Estados Unidos, meio oeste dos Estados Unidos, um dos templos sagrados do automobilismo internacional. Aí você vê Rubens Barrichello, o público é muito bom. Aí está Schumacher, que é o líder do campeonato, a corrida que terá 73 voltas e que pode até decidir o título desta temporada. Neste momento, Schumacher é o líder com 82 pontos. Montoya vem em segundo com 79. E Raikkonen é o terceiro com 75. Só que na pista, Raikkonen larga na pole position. Ao lado dele, Rubens Barrichello na primeira fila. A segunda fila terá Olivier Panis, da Toyota, e Montoya largando em quarto, fechando a segunda fila com a Williams. A terceira fila tem Ralf Schumacher de Williams e Fernando Alonso de Renault. Schumacher só aparece na quarta fila, na sétima posição, ao lado de David Coulthard, que é o oitavo, e Cristiano da Mata larga na nona posição. Atenções voltadas para Schumacher e para Montoya, você vê aí Montoya. Mas quem larga na pole position é Kimi Raikkonen. Só para que se tenha uma ideia, se a corrida terminasse com as posições de largada, Raikkonen iria para a liderança no Japão, com 85 pontos contra 84 de Schumacher e 84 de Montoya. 73 voltas. Você quer saber como é que faz para o Schumacher ser campeão aqui? Vamos colocar aí para você. Veja só as opções. E são essas as únicas opções para decidir. Schumacher em primeiro, o Raikkonen não pode passar de terceiro e o Montoya não pode ser melhor do que sexto. Ou então Schumacher em segundo. Aí o Raikkonen não pode ser melhor do que quarto. Ou Montoya não pode ser melhor do que oitavo, ou seja, não pode marcar pontos. Fico cá com o palpite de que a decisão vai realmente para daqui a 2 semanas em Suzuka, no Japão. Qual é a sua opinião? Daqui a pouco o Reginaldo Leme dá dele. Você está vendo aí o Schumacher? E vamos ver o que Rubinho Barrichello acha da corrida. Olha, já choveu gelo, amigo, chuva de granizo, já teve sol, temperatura 13 graus, temperatura da pista 19, nuvens negras, tempo fechado. João Pedro Paes Leme conversou agora há pouco com o Rubens Barrichello. Aqui um pouquinho antes da largada, vamos falar com o Rubens Barrichello, saber dele exatamente o que se pode esperar de uma largada que já teve até gelo caindo na pista, Rubens. Pois é, acho que a Fórmula 1 é tão emocionante que ela traz umas coisas inesperadas pro momento crucial. Eu acho que a pista já está seca, apesar da chuva ter sido forte por 1 minuto, ela já está bem seca e acho que agora é partir com o slick mesmo. Você sabe que essa é uma corrida determinante para o campeonato e para a Ferrari. Você largando aqui na frente tem um papel fundamental. Ontem você disse que o mais importante é pensar na vitória, mas deve ter havido muita conversa de bastidores entre vocês lá, né? Foi, como houve, mas afinal eu acho que a gente tem que ver como é que vai se desenvolver a corrida e depois pensar se existe alguma forma de ajudar. Principalmente esse ano se fala muito em regras, né? E em ordens de equipe. O que se pode dizer a respeito disso? Elas são bem claras, elas não podem interferir com o resultado da prova. Então não tem muito mais para falar, não. Boa sorte aí, Rubinho. Muito bem, ouvimos Rubens Barrichello, isso foi gravado a menos de 5 minutos. Vento forte contra a reta. Não sei se os carros vão chegar aos 350 km por hora. Vamos fazer o seguinte, voltamos já já. Aí vamos saber o que Reginaldo Leme espera desta corrida. 73 voltas de muita emoção no rapidíssimo circuito. Aliás, uma parte muito rápida, uma parte muito travada neste circuito de Indianápolis. Voltamos já com Raikkonen na pole position e Rubinho na primeira fila. Globo, a gente se vê por aqui.
Bem, amigos da Rede Globo, voltamos em definitivo. Aí a câmera junto a Juan Pablo Montoya. Ele que larga na quarta fila. Vamos repetindo as posições do grid de largada. A pole position do Kimi Raikkonen. Barrichello ao lado dele, Panis em segundo, Montoya em terceiro. Vamos lá, confirmando aqui, ó. Raikkonen fez 1:11.670 com a McLaren. Barrichello segundo. O terceiro Panis da Toyota, o quarto Montoya da Williams, o quinto Ralf Schumacher da Williams, o sexto Alonso da Renault, o sétimo Schumacher da Ferrari, o oitavo Coulthard da McLaren, o nono Cristiano da Mata da Toyota, o décimo Jarno Trulli da Renault. Já já você vai ter a segunda página, vai acompanhar a segunda página, você que gosta das emoções em velocidade, você tem um domingo especial no Esporte Espetacular, lá pelas 11 horas da manhã, você acompanhou a prova de Stock Car, Grande Prêmio do Rio de Janeiro, no circuito de Jacarepaguá. A vitória do Cacá Bueno com o Davi Mufato em segundo, Alceu Feldman em terceiro. E daqui a pouco você vai acompanhar todas as emoções das 73 voltas do Grande Prêmio de Indianápolis. Aí Jason Button, Villeneuve, Heidfeld, Weber, Frentzen, Wilson, Fisichella, Firma, Verstappen e Chiesa. Impressionante a presença da torcida colombiana aqui no circuito de Indianápolis. Aí você vê Schumacher apenas na sétima posição. 13 graus a temperatura, 18 graus a temperatura da pista, ventos acima dos 6 km por hora. Daqui a pouco os pilotos partem para a volta de apresentação e de aquecimento de pneus. Reginaldo Leme, um circuito que tem uma grande curva do tradicional circuito de Indianápolis, a reta mais longa, 23 segundos de pé cravado e depois um misto que parece o circuito da Hungria. Vale título mundial. O que você espera desta corrida que promete fortes emoções? Boa tarde, amigo da Globo. Para alguém que começou a temporada dizendo que este seria o ano do piloto mentalmente forte, chegou o momento de Montoya provar que ele tem esta virtude fundamental. Na corrida de Indianápolis, que dependendo de uma combinação de resultados, pode até garantir o título a Schumacher, ficou muito difícil pelas posições de largada, mas pode chover, pode acontecer um monte de coisa. O colombiano não tem outra opção que não seja chegar à frente do alemão, que é a única forma de ele evitar de ir a Suzuka, o que ele sempre diz que teme, a Ferrari e Schumacher em Suzuka, de ir a Suzuka chegar em Suzuka com uma grande vantagem do alemão. Aí o campeonato fica praticamente na mão da Ferrari, segundo palavras do próprio Montoya. Pela formação do grid, o Barrichello passou a ser uma peça fundamental para a Ferrari. As circunstâncias obrigam a Ferrari a trabalhar em função da corrida de Barrichello, porque ele pode ajudar em muito o Schumacher. Só o fato de, exemplo, ele ganhar a corrida já estaria ajudando, porque está deixando adversários para trás, já que o Schumacher está largando lá em sétimo. A McLaren na pole, que é a segunda pole da vida do Raikkonen, segunda no ano, conseguiu essa pole porque acertou o carro para o miolo, claro que sacrificando o carro em reta, onde se passa é na reta. Ou seja, não vai ser fácil para o Kimi manter a ponta, mesmo que ele largue bem. Em compensação, as rivais perdem a chance de acompanhá-la no miolo. Então ela pode se dar melhor no miolo, e com os pneus macios que tem o Kimi Raikkonen, ele vai ter um controle muito melhor na parte interna da pista, que é também fundamental. Se bem que ultrapassagem acontece na reta. Pista dificílima para motor, por causa disso que o Galvão disse, 23 segundos de pé embaixo, acontecem normalmente muitas quebras, este ano talvez menos porque a temperatura ajuda um pouquinho. A FIA de olho no jogo de equipe, isso é muito importante, e um complicador a mais aí nessa história de quem luta pelo título é a presença de Renault e Toyota, que estão fora da luta pelo título, mas se apareceram muito fortes aqui em Indianápolis e também são candidatos à vitória. E fica uma grande pergunta. Será que alguém treinou com mais combustível para fazer uma parada só? Porque 3 me parece ser descartado. Conversando com alguns pilotos, todos eles diziam: olha, não vale a pena, porque o pit é muito longo. A parte dos boxes é muito longa. A média que você atravessa o pit lane no circuito de Fórmula 1 é 16 segundos. Aqui são 21 segundos para atravessar o pit lane. E como você sai de uma curva de motor cheio e passa-se na linha de chegada aqui nos treinos a 350 hoje com vento contra, com mais combustível, com cuidado de corrida, mas acima de 340 eles vão passar, não vale a pena arriscar para fazer uma parada a mais. Seria para fazer uma parada a menos. Mas ali por trás eles dizem: não, acho que não tem ninguém para fazer isso, todo mundo tem que ser convencional.
O risco seria muito grande, o consumo é grande por esses 23 segundos que você fica em regime total de aceleração. Então é isso. Você vê que as arquibancadas aqui estão um pouco vazias porque são muito longas. É uma arquibancada para mais de 200 mil pessoas em Indianápolis, onde se usa um oval de 2 milhas. Então, você vai vendo que à medida que você vai chegando na parte do circuito mesmo, aí sim as arquibancadas têm um público excelente. A grande pergunta, vai chover ou não vai chover? Já fez sol, já choveu granizo. Fica aí a expectativa para todo mundo. Vamos para a largada já, 73 voltas, 306 quilômetros e mais 16 metros. 4.192 metros em cada volta. O recorde de volta, 1:12.738 de Rubens Barrichello. Na corrida do último ano, vencida, aliás, por Rubens Barrichello. Ele que larga na primeira fila, vai na torcida por Rubinho. E você torce para Schumacher ou torce para Montoya? Montoya larga em quarto, atrás de Rubinho. Schumacher larga em sétimo, atrás do irmão Ralf Schumacher. Aí eles vão chegando no sentido inverso, onde se corre normalmente no oval aqui de Indianápolis. 2 curvas muito longas, uma reta longa e depois um misto que lembra até o circuito da Hungria. A câmera on-board no carro do Schumacher. Aí vem eles, todos eles vão chegando. Os 20 carros que vão participar do Grande Prêmio dos Estados Unidos. Vai pintar a luz vermelha, subindo o giro dos motores. Sobe a expectativa, pode estar sendo decidido o Campeonato Mundial. Luzes vermelhas são acesas. Cresce o ruído, cresce o ronco do motor, aumenta o ritmo, vamos para a largada, olha a largada. Rubinho largou mal, caiu para terceiro, Schumacher força. Montoya largou mal também. Olha só como o Schumacher vem. Tenta se posicionar o Montoya, pula na frente Kimi Raikkonen, Olivier Panis é o segundo. As Ferraris vêm em quarto e quinto. Raikkonen é o primeiro. Você vê que o Rubens Barrichello não largou bem, o Schumacher já meteu para cima dele. E o Montoya foi que ficou para trás. Schumacher se deu bem na largada, inverteu as posições na largada. Parece tática de corrida. Dá a impressão de o Rubinho ter segurado um pouco, porque quando o Rubinho segurou o Montoya com ele. Isso é equipe, isso é jogo de equipe. Amigo, olha só, Panis em segundo. O Ralf, depois o Schumacher, depois o Rubinho já entra na escolta de Montoya. A Ferrari dá o pulo na largada para conquistar o título. Rubens Barrichello retardou na largada, ou teve a largada retardada, na verdade que não largou bem. No que não largou bem, o Montoya encaixotou atrás dele. E o Schumacher mergulhou pelo outro lado, atrás do irmão Ralf Schumacher. Seja de propósito ou não, a verdade é que deu tudo certo e é um jogo de equipe que não pode ser proibido, não tem nada contra. Complicou pro Montoya, Kimi Raikkonen vai na frente. Aí vem eles para completar a primeira volta, Raikkonen é o primeiro, Panis é o segundo. Ralf Schumacher é o terceiro, Schumacher é o quarto, Barrichello é o quinto, Coulthard é o sexto, Montoya caiu para a sétima posição. Invertidas as posições. Invertidas as posições. No grid o Schumacher era o sétimo e o Montoya o quarto. Agora, Schumacher é o quarto e Montoya é o sétimo. Começou bonito pro alemão. Já tem carro parado, Ralf Firman. Vamos para a segunda volta. Olha, agora a história mudou toda, hein? Você vê o Firman por ali? Já arrancaram o bico dele ali, ó. Já veio uma Minardi ali, veio a Minardi do Verstappen e arrancou o bico do carro do Ralf Firman. Aí vem ele voltando para a prova. Olha o Kimi Raikkonen como abre. Panis é o segundo. Terceira posição, Ralf. Em quarto, Schumacher. Em quinto, Barrichello. Em sexto, Coulthard. Em sétimo, Montoya. Em oitavo, Alonso. Em nono, Trulli da Mata caiu para a 10ª posição. Vamos ver aí por quê. O Montoya botou pressão para cima do Rubinho. Você vê passando o Ralf. O primeiro é Raikkonen, o segundo é Panis, o terceiro é Ralf, o quarto é Schumacher, o quinto é Coulthard. Barrichello é o sexto e Montoya é o sétimo. E vai Rubinho para fora porque o Montoya partiu para cima dele, amigo. Até onde isso ia parar? Ele estava na frente do Montoya na largada. Depois segurou o Montoya e o Coulthard passou os dois. E aí ele falou, ou eu vou para cima, ou acabou o campeonato.
Só que pode estar até terminando, não porque o Kimi Räikkönen está em primeiro. Já se agita toda a equipe Williams esperando uma parada do Montoya, se houver necessidade. Estou de olho no box aqui porque ele se tocou com o Rubinho. Vou dizer o que eu acho. Não gosto. Acho feio. Não gosto. Segurar demais na largada e depois segurar esse ponto para deixar o Coulthard passar por fora e ir segurando, não é bonito. Quero ver com calma depois. Você vê como forçou ali o Montoya. Ele para cima do Rubinho. Raikkonen, Ralf Schumacher, Panis, Schumacher, Coulthard, Alonso, Trulli, Montoya em oitavo, Cristiano da Mata em nono. O 10º é Jason Button. Aí você tem a repetição de todos os lados e o Rubinho fica fora. Volta a chover, galera. E agora, se chover, cada vez vai ficando mais para o Schumacher, Reginaldo. Por quê? Do mesmo jeito que os pneus Michelin adoram calor, não gostam muito de chuva. E os do da Bridgestone, que não gostam tanto de calor, adoram chuva. E ali, naquela atitude ali, entre o Rubinho e o Montoya, já era um começo de chuva, já pingava um pouquinho, e é uma disputa normal de pista. Eu não acredito que o Rubinho tenha feito de jeito nenhum algo de propósito. Aí a liderança do Raikkonen. Nesse momento o Kimi Räikkönen está indo para 85. O Schumacher em quarto lugar estaria fazendo 10,86, 5 pontos. O Schumacher indo para 87 e o Montoya fazendo apenas 1 ponto, indo para 80 pontos. Teria campeonato, mas o problema maior seria do Montoya. E lá vem o Schumacher para cima do Panis. E lá vem o Schumacher para cima do Panis e faz a ultrapassagem. E lá vem ele para cima do Panis. Choveu, tá todo mundo se enrolando por ali. As posições ficam todas elas alteradas e o Montoya vem ali na frente do Trulli. E o Schumacher já vai para a segunda posição, amigo. E começa a chover. E começa a chover mais forte. E aí você vê quem tem dificuldade na chuva. Olha como parte para o ataque ali. Você vê lá como o Alonso parte para o ataque para fazer a ultrapassagem em cima do Coulthard. Os dois se enroscam por ali, a chuva é forte. Acontece de tudo no Grande Prêmio. Uma corrida que era dificílima para o Schumacher sair daqui campeão, pode começar a pintar título para o Schumacher. 4 voltas completadas. Vamos ver até que ponto eles sustentam o carro na pista assim antes de uma parada. Você vê o Schumacher ali já na frente do Panis. E já tem o Alonso logo atrás deles. Aí você vai com o Montoya. Vem trazendo o carro para a reta. Mais uma volta vai ser completada. Raikkonen, Ralf é o segundo, Schumacher o terceiro. Quarta posição do Panis, quinto Alonso, sexto Coulthard, sétimo Montoya e oitavo Trulli. Veja só a lente da câmera como tem água. Chove forte agora. O vento contra a reta que eu dizia, Reginaldo, trouxe as nuvens e trouxe a chuva consequentemente. No momento, Montoya tem a 7ª posição, Schumacher tem a 3ª posição. O Raikkonen é o líder e o Rubinho, que levava muita fé de ganhar a corrida, ficou fora da prova. E são circunstâncias que favorecem, levam aquela famosa sorte do Schumacher, sorte que ele merece, porque o que está fazendo em apenas 5 voltas de corrida, você vê que ele realmente é o piloto que merece o título. E com chuva, o grande adversário do Schumacher com chuva seria o próprio Rubinho, que anda tão bem na chuva quanto ele. Olha só, a volta de 1,12 já passa a ser de 1,17,9 do Raikkonen, 1,17,1 do Ralf, 1,18,2 do Schumacher, 1,19,6 do Panis. O Alonso virando 1,17,5, o Coulthard 1,18,2 e o Montoya 1,17,9. A Alfirma vai para os boxes, é a primeira a ir para os boxes. A chuva é muito forte. Tem ataque em cima do Schumacher, olha lá. O Coulthard foi para cima do Schumacher, ele fez a ultrapassagem. E vem todo mundo para cima do Schumacher, olha ali. É o Montoya quem está colado no Schumacher agora. O Montoya já saiu lá de trás, já veio, está colado atrás do Schumacher. Panis no box. Vai pro box. Olha só, Montoya para cima do Schumacher, ele vem com mais ação que o Schumacher.
O Montoya veio brilhantemente para cima do Alonso e agora encosta no Schumacher mesmo com todas as chances de passar. E o Coulthard passou com extrema facilidade pelo Schumacher. E aí a briga de Montoya e Schumacher voltam a ficar próximos. A corrida no início teve toda para o Schumacher e o Montoya já voltou. Choveu e o Montoya voltou. E o Rubinho acabou fora da festa. Veja lá, Raikkonen, 1:17.6 para 1:24 do Schumacher. 1:17.9 para 1:18.2. 1:15.5 para 1:15.2. São comparativos, olha como vem perdendo o Schumacher. A ordem é inversa. E lá vai o Montoya. E lá foi o Montoya. Meteu na curva, botou para cima do Schumacher. Passou e foi embora. E passou também o Alonso. Schumacher cai para a 6ª posição. A chuva que dava a impressão que traria favorecimento ao Schumacher complica a vida de Schumacher. No momento, o Raikkonen é o primeiro, Ralf é o segundo, Coulthard é o terceiro, Montoya é o quarto, Alonso é o quinto, Schumacher é o 6º colocado e Cristiano da Mata foi pro box. Surpreendentemente, o Schumacher começa a virar bem mais lento que os outros. E agora diz o seguinte, o acidente, olha só. O acidente envolvendo o carro de número 3 está sob investigação pelos comissários. O carro de número 3 é o carro do Montoya naquele acidente com o Rubens Barrichello. E agora, amigo, o que vai acontecer? Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. O Schumacher está andando 3 segundos mais lento que o Raikkonen. Melhorou a chuva de novo. Praticamente parou a chuva. Quem apostou na troca de pneu se deu mal, Reginaldo. Olha o Montoya agora virando 1:11.9, o mais rápido na pista. Já vira perto do tempo da pole. Ele já vai voando para cima do Coulthard. Já vai para brigar pela 3ª posição. Quem apostou na parada, como o Panis, como o Villeneuve, olha a repetição da largada. Deu uma patinada ali, você vê que o Montoya ficou um pouco. Olha só, o Rubinho traz ali para dentro e acabou não atrapalhando o Montoya, que ele podia até ter vindo por fora. Não largou bem realmente o Rubinho, não larga bem o Montoya. Aí ficou preso o Montoya ali, ó. E o Schumacher vem por fora passando todo mundo. Olha a câmera on board do carro do Schumacher. Veja como o Rubinho trouxe para dentro ali, o Ralf passou. Passa o Ralf. Passa o Schumacher, o Ralf aí na frente, o Schumacher aqui do lado e o Montoya está encaixotado lá atrás do Rubinho por dentro. Aí fica claro que realmente houve uma jogada ali, o Rubinho aliviou na largada, trouxe para a linha de dentro, voltou para a linha de tangência da pista, o Montoya foi encaixotado e o Schumacher veio por fora. Na largada sim, na largada com certeza. Alonso faz a volta mais rápida, 11.525. Raikkonen, Schumacher, Coulthard, Montoya, Alonso, Michael Schumacher, o Schumacher que eu falei antes é o Ralf, que é o segundo, Coulthard é o terceiro, Montoya é o quarto, Alonso é o quinto. Michael Schumacher é o 6º, Trulli é o 7º, o Heidfeld é o 8º. Quem apostou nessa parada aí se deu mal. Cristiano da Mata, Olivier Panis, olha a Toyota que aposta errada que fez. Os dois carros estão bem na prova. Villeneuve, Chiesa, o Firma fez 2 paradas e o Verstappen. E o Rubinho Barrichello é o único que está fora. Apostou errado, me parece, a Toyota, Reginaldo, que a chuva já parou. Já parou, existe sempre a possibilidade dela voltar, mas de qualquer forma, a aposta que parecia certa naquele momento, deu errado apenas 3 voltas depois. E agora vamos ver o que acontece com o rendimento do Schumacher, se ele volta ao normal, que é muito estranho que exatamente nas circunstâncias que deveriam favorecê-lo, ele passou a virar 2 segundos mais lento. Chegou a virar 3 segundos mais lento que o Raikkonen. Agora ele já vem na mesma balada. Ó. Vamos ver, mais uma volta completada, foi a volta número 10. O Raikkonen virou 12.8. O Ralf 12.0. O Coulthard 12.5. Montoya mais rápido, 12.3. Alonso mais rápido de todos. Olha o Villeneuve destrocando, né? Tinha trocado e volta para mais uma parada. O Alonso foi o mais rápido, 11.7. E o Schumacher, 1:12.3. Schumacher já está no mesmo ritmo do Montoya e mais rápido que o Raikkonen.
Então o Schumacher volta ao seu ritmo normal agora. Quer dizer, pista seca é o que ele quer mesmo, é o que a Ferrari quer, ao contrário do que todo mundo imaginava. Essa volta do Raikkonen foi 12.8, o Ralf 12 cravado, o Coulter 12.5, Montoya 12.3, Alonso 11.7, foi o melhor deles, e Schumacher 12.3, mesmo tempo do Montoya. Schumacher inicia uma boa volta, já está voltando a andar rápido, realmente foi na chuva. Você vai vendo lá como o Kimi Raikkonen vai saindo para colocar uma volta ali em cima do Cristiano da Mata depois que ele fez a troca de pneus. Cristiano que largou na 9ª posição, nesse momento é a 14ª posição. E o Panis vai para o box para também destrocar. Não teve jeito, eles pararam, fizeram a aposta na chuva, a chuva parou. Ele volta para o box para mais uma vez trocar os pneus. 11 voltas completadas. Vamos ver nesse momento. O Raikkonen estaria marcando 10 pontos, iria para 85 pontos. O Montoya, fazendo 5 pontos, iria para 84 pontos. E o Schumacher, fazendo 3 pontos, iria para 85 pontos. Nesse momento, a corrida chegaria no Japão com Schumacher e Raikkonen com 85 e Montoya com 84. Já pensou se ficar assim até o final? Globo, a gente se vê por aqui. Team Viver Sem Fronteiras. Aí veja a vantagem que o Raikkonen tem para o Ralf de 1.882, depois veio o Coulter, Montoya, Alonso, Schumacher já passa mais atrás. Schumacher passa 2.8 atrás do Alonso, Montoya passa 1.2 atrás do Coulter. E o Raikkonen abre 1.8 para Ralf, Schumacher, Reginaldo, ninguém abre muito. E eu continuo, estou aqui, enquanto você falava eu estava pensando, olha, a hora que caiu a chuva, os próprios pilotos dos pneus Michelin, quer dizer, eles não podem falar. Cristiano da Mata faz também a segunda parada para destrocar a troca. Todo mundo dizia assim, se chover a vantagem é da Ferrari com os pneus Bridgestone. Na hora da chuva, o carro do Schumacher não andou. Na verdade é isso que acontece, mas se eles tivessem que usar o pneu de chuva, né? Com o carro acertado para seco e o pneu de seco chovendo de repente, o rendimento caiu bastante. De qualquer forma, é fora da característica normal do Schumacher e do carro da Ferrari. A gente poderia até imaginar que ele teve um cuidado, tem a vantagem, ele está na liderança do campeonato, mas cuidado de 3 segundos não existe, né? É difícil aqui pro João Pedro. Vamos ver assim que ele puder, se consegue falar deste gigante aqui que é o circuito de Indianápolis, concreto para todo lado, torres para todo lado. Schumacher, melhor volta da corrida. Agora eu estou dizendo que ele vinha abrindo uma volta excelente. Olha o Patrick Head ali, conversando e dando ali, me parece, instruções para quem vai fazer reabastecimento, ou para quem vai cuidar de alguma coisa ali no box da Williams. Schumacher acabou de virar 1.11.473. João Pedro, quando você puder, pode entrar à vontade. Galvão, você me escuta? Bem. É muita interferência, vamos tentar ouvir o Rubens Barrichello. Rubinho, o que aconteceu exatamente no momento do acidente que está sob investigação? O meu carro tinha um problema de marcha, não estava trocando as marchas direito. Já da largada, a largada foi uma brincadeira, qualquer farol sai mais rápido do que a minha largada. Depois as marchas não entravam e como é tudo automático, você demora um tempo para você corrigir com todos os botões e tal, e eu tinha que mudar as marchas. Mas aí eles estavam me passando muito facilmente na reta e o Coulter passou por fora, eu não consegui me defender, quase bateu, e o Montoya, quando ele se aproximou, ele também tentou ir por fora. Eu pensei de ter deixado o espaço suficiente, mas quando eu vi ele bateu. Então eu preciso dar uma olhada no vídeo, mas na minha opinião eu deixei o espaço mais que suficiente, eu não precisava ter tocado. Dentro da largada, o que pareceu é que era uma de vocês dentro da Ferrari, de você segurar. Nunca permitiria me colocar numa posição de largar em segundo para cair para o... Obrigado, Rubinho. Valeu, João Pedro. Valeu aí o esforço, deu para entender direitinho. Rubinho definiu, nunca me permitiria uma situação dessa. Então, muito importante a participação do Rubinho para que não fique nenhuma dúvida. Realmente ficou encaixotado ali
O Montoya que você já viu partir para cima do Coulthard e passar o Coulthard. Já foi para cima ali para fazer ultrapassagem para cima do Coulthard. E trouxe o Alonso com ele. Eles vão completar a 15ª volta. Eles vão entrando pro curvão para completar a 15ª volta. Raikkonen vai na frente e Ralf Schumacher vai pro box. Ralf Schumacher é o primeiro a ir pro box. Então o Raikkonen completa em primeiro. Aí você vê o Ralf chegando para o reabastecimento. Montoya é o segundo. Alonso é o terceiro. Coulthard é o quarto. Schumacher é o quinto. Trulli é o sexto colocado. E o Ralf vai voltando. Tipicamente para 2 paradas, ou quem sabe até mais, parou no que seria a 16ª volta. Não deve demorar muito, o Montoya deve parar pela volta 17. A passarinho me contou que ele pararia na 17, no máximo na 18. Aí você vai vendo o Kimi Raikkonen na frente e o Montoya na segunda posição. 7 segundos separavam o Kimi Raikkonen do Montoya quando ele fez a ultrapassagem em cima do Coulthard. E não estamos livres de chover de novo. Serão 73 voltas. Nós temos apenas 15 voltas. Eles vêm agora para completar 16 voltas. Cristiano da Mata tem a 14ª posição. Nesse momento, o Montoya estaria fazendo 8 pontos e indo para 87. O Schumacher com 4 iria para 86 e o Kimi com 85. De qualquer jeito teria um ponto para lá, um ponto para cá, para o Japão. E o Schumacher vai no ataque. E o Schumacher vai no ataque para cima do Coulthard. Perdeu muito o rendimento o Coulthard. E o Schumacher parte para o ataque em cima do Coulthard. Esta luta vale aí a 4ª posição. Cada vez que eles mudam de posição, muda também a posição do campeonato e a posição da decisão do campeonato. É importante que a gente está vendo uma sequência de brigas e entre os 5 primeiros, entre os 6 primeiros na verdade, não há uma grande diferença. Mesmo a do Raikkonen, que tem uma liderança um pouquinho mais tranquila, era de 7 sobre o Montoya, já cai para 6,6. Do Montoya para o Alonso são 9 décimos, do Alonso para o Coulthard 1,7, do Coulthard para Schumacher, é isso aí que você está vendo. E do Schumacher, atrás dele vem o Trulli com 1,6, quer dizer, está tudo mais ou menos próximo. Essa é a briga que você vê que vale a 4ª posição e a McLaren está pronta. E a Williams também está pronta para receber ali o Montoya. É Coulthard quem vai primeiro. E Montoya também foi. Os dois foram. Coulthard foi e Montoya também. O Montoya já chegou para o reabastecimento. O Coulthard vai chegando agora. Aí trabalhando a equipe Williams com o Juan Pablo Montoya. Carro reabastecido. No chão. Falharam no reabastecimento. Não entrou combustível. Complicaram a vida do Montoya. Ele continua parado. Perde a posição para o Coulthard. Não entrou combustível. Na hora que eles colocaram a bomba. Na hora que eles colocaram ali a mangueira da pressão. Tiraram, botaram o carro no chão e tiveram que recolocar. Alguém no controle deve ter dito, não entrou combustível. Senão ele correria o risco de uma pane seca. De ter saído sem combustível. Olha o Schumacher na frente de novo. Vamos ver na parada do Schumacher, porque o Montoya se enrolou todo. E quer saber de uma coisa? Tá chovendo outra vez. Aqui na frente onde nós estamos, não. Mas em outro, lá no misto do circuito, já tá chovendo de novo. Mas que corrida é essa? É impressionante que já muda tudo de novo. Já passa a ser o Schumacher, chegaria de novo como líder do campeonato em Suzuka, com 88 pontos, o Raikkonen 85 e o Montoya 79. Já ficaria bem mais longe. Mas vem chuva, né? Pode mudar de novo. Vem chuva aí outra vez, olha o Alonso. Raikkonen não parou. Schumacher, que é o segundo, não parou. Trulli também não parou. Olha o Mark Webber aparece na 4ª posição, Jason Button em 5º, porque eles também não pararam. Vamos ter que esperar para ver o que acontece depois que pararem Raikkonen, Schumacher e Trulli. Só que o Montoya parou, o tempo estava seco, ele estava andando bem. Só que a equipe se enrolou toda no reabastecimento. Derrubaram ali o Montoya. E agora vamos ver com chuva. Daqui a pouco o Kimi Raikkonen vai para o box, correria no box da McLaren. Daqui a pouco o líder Kimi Raikkonen vai para os boxes.
Na Ferrari nada, todo mundo sentadinho, aquela imagem que você já se acostumou a ver, todo mundo sentado olhando para a televisão. E agora, a McLaren arriscaria o pneu de chuva ou não? Pelo jeito é o mesmo pneu que ela já estava pronto para trocar, que é o pneu seco. A chuva não é tão forte assim, mas e se ela continuar? Pois é. Virou tudo uma enorme loteria, além da capacidade dos carros, do talento dos pilotos, virou tudo uma enorme loteria. O Raikkonen vai pro box. É o mesmo tipo de chuva naquele momento em que mais chovia aqui no circuito. Aí o Raikkonen nos boxes. É o mesmo pneu. Aí você vê o Raikkonen, deve ser por volta de 9 segundos, um pouco mais, e volta para a pista o Raikkonen. Então o Schumacher é o líder. Nesse momento, eu quero dizer o seguinte: se a corrida acabasse agora, Schumacher seria campeão. Porque alguns pilotos não pararam. O Montoya nesse momento aparece lá na 11ª posição. O Raikkonen vai aparecer em 5º ou 6º. E o Schumacher está na liderança. Só que ele vai ter que parar. E já ele vai ter que parar. Eu ontem dizia... Ele só não seria campeão em relação ao Raikkonen, que ainda restariam 5 pontos. O Raikkonen, se ele ganhar a corrida, o Raikkonen não pode ser terceiro. E nesse momento o Raikkonen ocupava a 5ª posição. Mas a Ferrari está pronta aí para a troca do Schumacher. Vamos ver a troca do Schumacher. Daqui a pouco vem Schumacher. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. Aí você vai vendo o Michael Schumacher. Fique de olho no Schumacher, que eu fico de olho na pista para ver se passa Kimi Raikkonen, quem mais passa. Schumacher está lá e a equipe está trabalhando. Ele já sai direto para a pista, que é a última posição no box. Aí o Schumacher vai voltando. Vai voltando ali o Schumacher, mas você vê que passa ali por ali o Ralf, vem o Kimi, o Alonso, todo mundo passou por ali. E vai para cima, quase tocou no Raikkonen. E o Montoya que ficou um pouquinho para trás realmente. Agora, como ele andou muito na chuva, Reginaldo, é onde ele vai tentar recuperar o tempo perdido ali no box. Não tenha dúvida. Uma corrida cheia de alternativas. Ninguém poderia esperar tantas mudanças de posições nas primeiras 20 de 70. Nesse momento, por exemplo, o Weber é o primeiro, o Button é o segundo e o Villeneuve é o terceiro. E olha, Galvão, a chuva está aumentando. Então isso aí passaria a ser uma corrida para pneus de chuva, muda tudo. Olha aí, ó. Nessa parte do paddock aqui em frente à reta dos boxes, a chuva já é bem forte. Não, e na pista aqui despencou uma tempestade, olha só. A dificuldade que os carros têm agora. E a Ferrari já volta para frente do boxe. O Cristiano da Mata e a Williams também. O Cristiano da Mata deve ter falado: tá vendo? Eu parei, depois parei de novo. Para que eu parei de novo? E o Schumacher, por uma volta, não escolheu o pneu certo. Por uma volta, o Schumacher teria uma enorme vantagem para ganhar a corrida. Uma enorme vantagem para ganhar a corrida. Que agora são trazidos os pneus de chuva. A Williams está pronta. A Ferrari está pronta. Cai uma pancada de água impressionante. E neste momento, Mark Webber é o primeiro. Ele não parou. E só ele não parou. Olha como se dá bem. E quando para agora, já vai parar para fazer a troca certa de pneus. É ele e o Fisichella, na verdade. É que o Fisichella vem ali na 11ª posição. O Weber vai se dar muito bem. O Justin Wilson vai voltando e o Schumacher vai entrando. O Wilson também voltou com o pneu de chuva. Vai chegando o Schumacher. Schumacher já chegou. E o Montoya ainda não desistiu a Williams. A Williams desistiu. Será que o Montoya disse: não, eu vou mais um pouquinho para ver o que acontece? Vai arriscar tudo. Estava pronto ali o Williams para uma troca de pneus e desistiu. Mas não dá muita pinta da chuva parar agora não. Agora depende da chuva. Nesse momento depende da chuva. E olha só o Ralf aí, ó. Não parou, onde é que ele tá, ó? No gramado. A dificuldade que ele tem para voltar. Vai girando, não traciona, vai girando, não traciona e pegou a pista. Quer dizer, pegou a pista. Pegou ali uma parte da área de escape. Ele tem que agora girar o carro no eixo. Olha só o que ele vai fazer. Vai esperar todo mundo, mas tem dificuldade ali. Preferiu dar uma marcha ré. Dá a impressão que ele tem problema na roda traseira esquerda ali.
A impressão que ele tem problema na roda traseira, que ele fez foi tirar o carro, ele fez foi recolher o carro. Aí você vai vendo o Mark Webber. Mark Webber que não trocou pneus ainda. Aí, amigo. Ele ia se dar bem se tivesse entrado no momento certo, né? Aí você tá vendo a McLaren fazendo a troca com o Raikkonen. Depois do Schumacher, uma volta depois. E quem faz a troca também, uma volta depois, é o Alonso. Ele também parou por ali. E o Montoya volta agora. Teve que parar o Montoya também. O Montoya também teve que parar. A impressão que o Schumacher pode ter levado vantagem. O que acontece é o seguinte, amigo. O Montoya tomou uma punição. Ele passou ali agora, não foi para trocar, não. Ele tomou uma punição. Ele tomou o stop and go exatamente em função da batida com Rubens Barrichello. Acabou tomando a punição o Montoya. Webber fora da corrida. Não é parada, é passar pelo box. A punição é parar, é um drive-thru, é para passar pelo box. Não é um stop and go, não é parar e sair. Ele já fez essa passagem. Voltou tudo a favor do Schumacher de novo. O que prova que o Rubinho, o que ele falou era realmente verdade. Ele não teve participação voluntária ali naquele choque com o Montoya. Apenas a pista começou a escorregar naquele momento. Você viu agora há pouco, olha o Montoya saindo da pista. Aí você vai vendo, olha só. Ele sem poder trocar os pneus, vai saindo da pista. Vai ficando fora da luta. Primeiro ele teve o problema da demora do reabastecimento. Depois ele teve que fazer uma passada pelo box, acabou de fazer uma passagem pelo box. Agora deu uma escapada porque ele, quando fez a passagem pelo box, não pôde trocar os pneus. Só agora que ele vai poder voltar para trocar os pneus. Olha só o que o piloto enxerga, nada. É uma nuvem de água, nós temos nesse momento 23 das 73 voltas completadas. E a corrida é uma enorme complicação. Nesse momento, Jenson Button é o primeiro, Frentzen é o segundo, Wilson é o terceiro e o Raikkonen aparece na quarta posição, com o Coulthard em quinto, Alonso em sexto e o Schumacher na sétima posição. Você está vendo ali o Raikkonen indo para cima do Justin Wilson exatamente. O Webber já está fora da corrida, apareceu ele batido já. Saiu e bateu dessa vez. Primeiro ele rodou, depois ele saiu e bateu. Ralf Schumacher, Mark Webber e Barrichello são os que estão fora da pista. E agora vem pela terceira vez para os boxes. O Montoya vem pela terceira vez para os boxes para poder fazer a troca dos pneus. Então só agora que ele volta em condições normais de corrida. Com muito tempo perdido. Absolutamente com muito tempo perdido. Mas a essa altura, Reginaldo, não dá para arriscar nada. Uma corrida que com 24 voltas, o Jenson Button é o primeiro. O Frentzen é o segundo. Quem é que vai entender isso? O Wilson em terceiro. O Raikkonen vem na quarta posição. Olha o Montoya partindo aí para cima e está disputando posição com o Villeneuve, que está segurando ele ali. O Villeneuve nesse momento, deixa eu achar o Villeneuve aqui, que eu nem acho o Villeneuve. 15ª posição. 15ª posição para o Villeneuve. Vai ter que remar muito o Juan Pablo Montoya, viu? Ou passar a contar com a sorte. Globo, a gente se vê por aqui. Celta 1.4 Energy. Aí você vai vendo os carros entrando na reta. Repete-se aqui o que aconteceu. Com pilotos que brigam pelo título, da Stock Car também. O Williams também deu um toque assim no Mufato e também teve que fazer uma passagem pelo boxe e ficou para trás da classificação e caiu para terceiro. Ele que liderou praticamente todo o campeonato caiu para terceiro. O Mufato em primeiro, o Kaká em segundo. E aqui o Montoya acabou tomando a punição. Então o Montoya hoje já tomou toda a punição possível. Ele acabou atrapalhado não intencionalmente pelo Rubinho, mas pela falha de marchas do Rubinho. A equipe teve problemas quando colocou combustível no carro dele. Depois ele tomou a punição. E agora está aí uma volta atrás.
na 11ª posição e abrindo caminho, partindo para cima de todo mundo. Então ele é brigando com o Frentzen, que está em segundo, só que ele está uma volta. Agora ele tirou a volta que ele estava atrás, ele recuperou agora. Aliás, tentou recuperar, passou e perdeu a posição de novo. Veja que ele vai aí na briga nessa chuva, no meio dessa água toda. E a chuva diminui outra vez. E com isso o Schumacher está na 6ª posição. Então, nesse momento, o Raikkonen estaria fazendo 6 pontos, indo para 81. O Schumacher, 3 pontos, indo para 85. E o Montoya permanecendo com 79. Os 3 ainda na briga, mas favorecendo muito o Schumacher para a corrida do Japão. Mas muita coisa pode acontecer. Veja que o Schumacher já passou. Ele deixou o Alonso para trás, já passou o Justin Wilson e agora é o Alonso quem vai para cima do Justin Wilson ali. Que vale a 5ª posição, com isso o Schumacher já é o 4º. E o Montoya lá atrás, remando. Ele é o 11º e Cristiano da Mata é o 12º. Tem muita corrida pela frente, apenas 26 voltas. E hoje o Agito do Faustão começa às 7 da noite e você não pode perder o show de atrações do Domingão do Faustão, do meu amigo Fausto Silva. Daqui a pouco, depois das emoções da Fórmula 1, e que emoções, vem o Campeonato Brasileiro de Futebol. Aí o Alonso faz a ultrapassagem em cima do Justin Wilson. Abriu para ele, valeu em posição, passou e ficou para trás de novo. Passou e espalhou na curva. Você vê como ele fez a ultrapassagem, espalhou, depois voltou e fez a ultrapassagem de novo. E o Jenson Button fez uma parada apenas, continua em primeiro. E o Frentzen continua em segundo. E o Raikkonen é o 3º, o Schumacher é o 4º. Depois aparece o Alonso em 5º, fez a ultrapassagem, esse aí é o Justin Wilson que aparece na 6ª posição. O 7º é Heidfeld, o 8º é Trulli. O 9º é Fisichella, o 10º é Coulthard, só esses estão na volta do líder. E o Montoya aparece em 11º com uma volta atrás. Cristiano da Mata é 12º, Olivier Panis na 13ª posição. O Mark Webber já voltou aos boxes, disse que perdeu aderência naquele momento da rodada. Eu perguntei se ele tinha uma grande oportunidade de fazer uma corrida boa. Ele disse que achava que não, porque o carro não funciona bem nessas condições. E o Panis veio da 4ª parada dele. 27 voltas, já fez 4 paradas o Panis. E aí, por isso é que ele está uma volta atrás. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Esses aplausos da Ferrari, você viu a imagem quando o Schumacher fazia ultrapassagem em cima de Raikkonen. Ocupando a 3ª posição, Michael Schumacher. E o Raikkonen na 4ª posição. Se nós entendermos que o Jenson Button e o Frentzen um dia vão sair daí, das 2 primeiras posições, o Schumacher vai para a liderança. Começa a abrir caminho para ser campeão aqui. É aquilo que a gente tinha dito. Agora ele está nas condições ideais dos pneus Bridgestone. Com chuva, mas pneus de chuva. Porque naquela primeira vez estava com pneus para a pista seca. E veja como ele vai abrindo caminho. A chuva diminuiu bastante, mas a pista está molhada, ainda tem spray, ainda tem aquele spray de água que fica atrás dos carros em alguns pontos, em outros não. Veja que já aparece até um meio que azul no céu em algum lugar, dá uma parte mais limpa. A chuva diminuiu bastante. E o Schumacher vai abrindo caminho. Você vê como e ele põe uma volta no Montoya. Como o Montoya abriu muito para deixar ele passar tranquilo. Porque a diferença de carro agora é muito grande. Agora é aquela história. Agora calçados nos pneus Bridgestone de chuva, a Ferrari vai embora. Vai embora a Ferrari. Veja a facilidade que ele passou pelo Raikkonen e a facilidade que ele passou pelo Montoya, os 2 carros, tanto da McLaren como da Williams, que tem pneus Michelin. O que a Michelin trouxe o Montoya e trouxe o Raikkonen para essa briga, está tirando os 2 agora do campeonato. No momento em que a pista está molhada. Vai voando o Schumacher e vai embora. Ele está 10.8 atrás do Frentzen, que está 5.7 atrás do Jenson Button. Esses são os 3 primeiros. Você viu lá como buscou água o Frentzen, como buscou água também lá atrás
O Montoya que você vê ali, que está uma volta atrás, o Kimi Raikkonen vem atrás dele, o Schumacher 10 segundos atrás do Frentzen. A chuva diminuiu. Os pilotos já começam a buscar água para quê? Para não deteriorar os pneus de chuva. A reta, o traçado já tem um trilho aqui, então eles começam a buscar água para não deteriorar de vez os pneus de chuva. Muito provavelmente vai obrigar todos eles a uma nova parada se a chuva não voltar. Se ela não voltar a cair forte, eles vão ter que parar outra vez por uma nova troca para outra vez botar os pneus de tempo seco. E Schumacher vai rumo ao título, amigo. Quem não quer, o Raikkonen. Faz ali ultrapassagem. Se nós entendermos que o Jason Button e o Frentzen um dia vão sair da frente, se o Schumacher for primeiro, o Raikkonen está em segundo, está no limite. Olha o Panis, agora fora. Paris agora fora. Perde uma posição o Raikkonen, decide o campeonato para o Schumacher. Define tudo. E o Button e o Frentzen estão ali por mais tempo, porque o pneu de chuva a gente sabe gasta muito menos com a pista molhada, claro. E também o combustível. Então, enquanto eles têm combustível para andar e esse pneu vai continuar chovendo, eles estão ali. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. Vamos pela volta de número 31. Jason Button é o primeiro, leva 5 segundos e 3 de vantagem para frente, que é o segundo, que leva 8 segundos e 8 para Schumacher, que é o terceiro. Schumacher já abriu 4 segundos e meio em cima de Raikkonen, que é o quarto, que tem 5 segundos e 1 para Alonso, que é o quinto, que leva 13 segundos e 1 para Heidfeld, que é o sexto, que leva 4 segundos e meio para Justin Wilson, que é o sétimo, que tem 14,4 de vantagem para Trulli, que é o oitavo. E desses aí, claro, Jason Button, Frentzen e Justin Wilson fizeram apenas uma parada. Por terem feito apenas uma parada é que eles estão aí nessa situação. Neste momento, Schumacher estaria fazendo 6 pontos, indo para 88. Raikkonen fazendo 5 pontos, indo para 80. E o Montoya não fazendo nada, ficando com 79. Os três ainda na briga, mas uma enorme vantagem para Schumacher. 31 voltas completadas. Vê como ele fugiu do trilho ali? Você tem uma parte mais escura, olha só. Aquela parte lá de fora, por onde se passa normalmente. É a parte mais escura. Então ele traz para dentro para pregar água. E o Coulthard deu uma passada reta ali e volta para a pista. É porque a pista tem trechos bastante, já muito próximo de estar uma pista seca, só que em outros está bem molhado. Então, nessas circunstâncias, continua favorecendo o pneu de chuva do Schumacher. Um bebê que já nasce com 250 quilos. Hoje no Fantástico você vai conhecer o maior mamífero que já existiu na Terra. A McLaren está pronta de novo para outra troca. Aí a repetição da escapada do Coulthard. Deve ser a troca por Coulthard, que ele continua com o pneu de seco, né? Por isso que o Coulthard está lá atrás. Ocupava a 12ª posição. Ele agora vai para a segunda parada dele. No momento em que talvez todo mundo estivesse pensando em trocar de novo. E o Jason Button completa mais uma volta. Olha ele aí. Passou o Jason Button. 32 voltas. E botou o pneu de seco o Coulthard de novo. E aí já aparece o Schumacher ali brigando, ó. Ele em cima do Frentzen. Já tirou aqueles 10 segundos pro Frentzen. Agora vale a pena o Frentzen, quer dizer, tá lutando pela posição dele. Aí o Frentzen que é o segundo e o Schumacher que é o terceiro. A pista vai secando. Por isso que o Coulthard colocou o pneu para seco ali. Ele pode ter se adiantado numa segunda troca, quando todo mundo for obrigado a fazer uma nova parada. Mais uma nova parada agora, Reginaldo. Já vamos para a volta número 33. Já entra dentro dos planos, quase dos planos de uma segunda parada para botar combustível até o final. E deu para observar direitinho que a McLaren estava... Schumacher passa e é o segundo. É inevitável. A McLaren estava ali prontinha com os pneus de chuva. E aí que saiu todo mundo correndo para dentro, porque recebeu um aviso, uma comunicação por rádio, e resolveu continuar, deixar o Coulthard na pista com pneus secos de novo. E o Schumacher quase joga o título no colo do Raikkonen ali. Ele passou e botou o carro de lado, trouxe de volta. É aquela história, o pneu é bom na chuva? É. O piloto é bom de chuva? É. Mas na chuva tá todo mundo em cima do fio da navalha.
A você cair do fio da navalha, uma piscada. Veja como já tem o trilho. Olha o Frentzen como vai buscar água. Schumacher segue no trilho. O Frentzen vai lá dentro buscar água. Para os pneus resistirem mais. Da Mata. O Cristiano da Mata dá uma escapadinha ali onde escapou o Coulthard. E aí você vai vendo o Schumacher. Schumacher só tem Jenson Button na frente dele. Vai em busca da liderança, Schumacher. Amigo, o Raikkonen é o quarto. Se o Schumacher, na hora que ele tomar a liderança, ele é campeão. Com a posição dos pilotos na pista. Na hora que ele tomar a liderança, ele é ex-campeão. E acaba antes do Japão. Aí o Schumacher em busca da liderança e em busca do título, quando ninguém poderia imaginar uma conquista aqui, mas tem muita corrida ainda. 33 de 73 voltas. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Aí você vai com o Kimi Raikkonen, carona com ele. E olha só como sai gente, todo mundo sai nessa freada. Lá na parte do misto. Montoya de novo, hein? O Montoya está se enrolando, se atrapalhando, ficou completamente fora da corrida. Nesse momento ele tem a 10ª posição. Ele tem a 10ª posição, uma volta atrás. E se parou um pouco a chuva aqui na reta dos boxes, lá na parte do misto do circuito está chovendo muito. Complicado para todo mundo. Aquele lugar ali onde está todo mundo passando, Rosana, pode ser óleo também ali, né? Água com óleo, todo mundo passando lotado ali. Você vê ali o Alonso. Alonso tem a 5ª posição. Olha o Montoya como passou. Ele vai buscar o freio, o Coulthard já passou ali, olha a Vé atrás de Justin Wilson. O Coulthard passou ali. O Cristiano da Mata passou ali, o Montoya passou ali. E agora quem passa por ali também é o Justin Wilson. Jenson Button é o primeiro, Schumacher é o segundo, Frentzen é o terceiro, Raikkonen é o quarto, Alonso é o quinto, Heidfeld na 6ª posição. O Trulli é o 7º e Fisichella é o 8º. O Montoya vem na 9ª posição. Apenas os 8 primeiros estão na mesma volta. É uma Fórmula 1 diferente, todo mundo se misturando, todo mundo passa todo mundo. Tem o Montoya ali com uma volta atrás. Olha a Ferrari ali tentando enxugar o chão, porque daqui a pouco vai ter reabastecimento, troca de pneus. A McLaren já fez a mesma coisa, a Williams já fez a mesma coisa. Daqui a pouquinho nós vamos ter outra vez troca de pneus. E o Schumacher já está 3 e 4 atrás do Jenson Button. Jenson Button fez uma parada, ele e Frentzen, que é o terceiro. A intenção dessas equipes é sair, nessa troca agora, sair com o pneu seco, hein? Seguir o que fez a McLaren com o Coulthard. E se chover? E se vier uma pancada de chuva? Não está impossível não. As nuvens continuam por aí. Está chovendo mais no misto do que aqui na reta. E aí vem o Schumacher. Schumacher sempre tentando se aproximar. Já vai chegando no Jenson Button. Já vem para assumir a liderança o Schumacher. Uma parada a mais, já vem para assumir a liderança. Nesse momento, na 2ª posição, com o Raikkonen em 4º e o Montoya fora, nesse momento o Schumacher é campeão do mundo. Neste exato momento ele é campeão do mundo. 90, ele não precisa nem partir para a primeira posição. 90 a 80 a 79. 10 pontos de vantagem para o Kimi Raikkonen, 5 vitórias contra uma do Kimi Raikkonen, e a vitória que serve como primeiro critério de desempate. Neste momento o Schumacher é ex-campeão e nós já vamos na volta de número 37. Ele ainda vai arrumar mais 2 pontinhos aí que vai para cima do Jenson Button. Largava em 7º, todo atrapalhado ali atrás. Montoya em 4º, Raikkonen em 1º. Nesse momento ele é o 2º, Raikkonen é o 4º e o Montoya é o 9º, uma volta atrás. Deus ajuda quem trabalha e quem tem talento, amigo. Globo, a gente se vê por aqui. Processadores Intel. Exija sempre o selo Intel Inside. Daqui a pouquinho, as emoções de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje você já acompanhou a corrida de Stock Car, o Grande Prêmio do Rio de Janeiro em Jacarepaguá.
A vitória de Cacá Bueno com Davi Mufato em segundo, Alceu Feldman em terceiro, Pedro Gomes em quarto, Chico Serra em quinto. Foram os mais bem colocados. Faltando 3 etapas para a decisão da principal categoria do automobilismo brasileiro. O Mufato é o primeiro, o Cacá é o segundo, o Ingo é o terceiro. Olha o Schumacher. Pegou o vácuo, Jason Button, tirou, botou para dentro. Sai para lá que o campeão vai passar. Ele não quer entregar não. Mas faz a ultrapassagem, Schumacher. Assume a ponta. E agora já seriam 12 pontos de vantagem em cima de Kimi Raikkonen. Assume a ponta, Schumacher. Aí os mecânicos da Ferrari já sonham com este hexacampeonato por antecipação. As bandeiras da Ferrari meio tímidas nas arquibancadas, porque as arquibancadas são dominadas por bandeiras da Colômbia, mas tem corrida. Tem corrida, 37 de 73 voltas. Fervura máxima. Não é a corrida não, é a ação do início ao fim. Hoje, depois do Brasília Music Festival, em Domingo Maior. E aí o Schumacher. Quem poderia imaginar, ontem depois do treino, quando mais ou menos correu pelo paddock, um vazamento de informação dizendo assim: Schumacher errou o caminho no acerto do carro. Tomou o caminho errado, Rubinho tomou o outro caminho, por isso o Rubinho quase fez a pole e o Schumacher largou em sétimo. O Montoya está com o carro certinho, Kimi Raikkonen com o carro no ponto. Quem poderia imaginar que depois de tantas voltas, de 38 voltas, o Schumacher estivesse aí na liderança, com o Kimi Raikkonen apenas na 4ª posição e o Montoya fora. O carro número 5, que é o carro do David Coulthard, acabou de passar pelos boxes porque tomou uma punição, porque excedeu o limite dos 80 km por hora quando fez a segunda parada para reabastecimento e troca de pneus. E tem mais um que passa ali, ó, o Trulli, Alonso, ó. Alonso também deu uma escapadinha naquela freada ali, vinha na 8ª posição. O Montoya pode somar um pontinho aí, né? Porque pode tentar se aproximar do Alonso, se bem que estava longe demais o Montoya em relação ao Alonso. Ele vinha 19 segundos atrás, agora ficou 5 segundos atrás. Recuperou 14 segundos naquela escapada do Alonso. Como é que depois o Fisichella vem muito à frente na 7ª posição. Aí vem Schumacher, rumo ao hexacampeonato. Panis, Mark Webber, Ralf Schumacher e Rubens Barrichello. Os 4 estão fora da prova. Schumacher completa a volta, 1:17.097. Jason Button completa, 1:17.742. Frentzen completa, 1:18.917. E agora surge o sol, hein? Que corrida mais louca. E olha, poderia ser, terminando a corrida nessa situação, que tem muita coisa pela frente ainda, é claro, poderia ser um dia de glória para a Ferrari, porque não é só Schumacher, não. A própria Ferrari voltaria a ser líder do campeonato de construtores, liderança que ela perdeu já 3 corridas atrás para o Williams. Tem 4 pontos de diferença, está 141 a 137. O Ralf está fora e o Montoya não está marcando. O Ralf está fora, o Montoya não está marcando e o Schumacher está fazendo 10 pontos. A Ferrari voltaria à frente com 6 pontos de vantagem, abrindo caminho para o título no Grande Prêmio do Japão. Aí vem Schumacher. A pista fica bem seca em alguns pontos. Acho que na reta está praticamente seca, surgiu o sol. Sempre existe a possibilidade de voltar a chover. Estamos na 40ª volta. Vem para completar a 40ª volta Michael Schumacher rumo ao hexacampeonato. Montoya nos boxes. E o Montoya vai para o box de novo, troca de pneus outra vez. Resta ele agora colocar o pneu para seco. Fez reabastecimento e botou o pneu para a pista seca. Agora é o seguinte, amigo. O Schumacher está com pneu de chuva. A pista melhorou. Eu vou jogar tudo aqui. Vou arriscar, vou botar o pneu para seco e vou voar. E esperar que o Schumacher tenha que fazer uma parada. Vamos ver o que vai acontecer, mas o prejuízo dele é enorme. Ele está muito longe. Vamos ficar de olho no tempo a partir da próxima volta. O Schumacher virou agora 1:16.801. Jason Button virou 1:16.967. O Frentzen virou 1:18.086. Vamos ver o que acontece.
Essa altura o Montoya, Reginaldo, ele não deve estar pensando, como tem ainda 33 voltas, não é em ganhar e chegar no Schumacher, mas é estar pelo menos entre os 5 para evitar que o campeonato termine. Por enquanto, ele está mal calçado. Você vê como o Kimi Raikkonen anda mais do que ele. O Kimi Raikkonen está atrás do Montoya e com muito mais aderência do que ele. Por enquanto, ele está mal calçado com esse pneu de seco. Quase saiu da pista de novo ali, olha lá. E tomou a ultrapassagem do Raikkonen. Tomou a ultrapassagem do Raikkonen e veio por ali. Atrás dele o Trulli. E tem o Raikkonen por ali também. Fica numa situação complicada e todo mundo passa e ele está mal calçado. Não se acha no chão. McLaren pronta para mais uma troca. Aí você vê a imagem da equipe McLaren. 41 voltas completadas. É a Kimi Raikkonen quem vai. Jenson Button. E aí Jenson Button. Olha Jenson Button, que é o segundo colocado. Isso ajuda o Raikkonen para que o campeonato não termine. Mas o Raikkonen teria que ser segundo para o campeonato não terminar. E o Raikkonen está no boxe e imagine a situação da McLaren agora. Que tipo de pneu ela pôr? Ela acabou de ver que o Montoya está mal calçado até em relação ao próprio Raikkonen. E vai de seco. Vai de seco, tem que arriscar. Eles têm que entrar numa zona de pontuação que impeça o campeonato de terminar aqui. Para ter ainda um resto de esperança no Grande Prêmio do Japão. Na reta dos boxes a pista está seca. O problema é lá no misto. E o Schumacher continua em primeiro. O Kimi Raikkonen nesse momento, ele tem que ser o segundo colocado para evitar que o campeonato termine com o Schumacher ganhando. E o Montoya tem que ser o quinto colocado para evitar que o Schumacher ganhe. E o Montoya nesse momento tem a 9ª posição, está 2 voltas atrás. O Montoya tem que fazer um milagre total aí. Nem que todas as bandeiras colombianas sejam agitadas ao mesmo tempo aqui, com toda a torcida colombiana. Olha as nuvens. E tome nuvem preta outra vez lá no fundo. Amigo, será que eles botaram pneu de seco? E o Schumacher ainda está com pneu de chuva e a chuva vai cair de novo? Aí dá bandeirada. Aí dá bandeirada, acaba e vamos embora. 42 voltas. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. Reginaldo, nesse momento da prova nós temos 21 voltas para o final. O Schumacher tem 10 segundos de vantagem sobre Frentzen. O Raikkonen vem uma semana atrás. O Trulli vai para o boxe. 3 alemães nas 3 primeiras posições. O Raikkonen é o 4º. O Fisichella é o 5º. O Montoya é o 9º. E você vai vendo aí o Trulli chegando para trocar os pneus. E põe pneu de seco. E o Schumacher não parou ainda. O Schumacher fez aquelas 2 paradas, não veio para a terceira parada. Cristiano da Mata tem a 12ª posição. E fez a 5ª parada, Cristiano da Mata. 5 paradas, parece o Circular Avenida, o ônibus, que vai parando de ponto em ponto. Só isso mostra o quanto a corrida está complicada desde a largada, que a partir da 4ª volta já começou essa confusão toda, essa bagunça toda de troca de posições. O Schumacher agora vai estar arriscando a sorte ali. Olha um motor que estoura. Jason Button. É um motor que vai. Olha o replay de como ele parou. É o replay como estourou o motor da roda, naquele momento que ele parou, mas ele jogou óleo ali para dentro. Ninguém mais pode buscar água ali para dentro, não. Então o Schumacher vai depender de novo agora da sorte, porque depende da chuva. Vai chover ou vai continuar secando a pista? Mas a vantagem dele é muito grande, viu? A vantagem dele para o Raikkonen é de 57 segundos. A vantagem dele é muito grande. O Raikkonen está a 47 segundos da 2ª posição. O Schumacher é o primeiro e o Raikkonen está a 47 segundos de impedir a decisão do título aqui. E aí vem o Schumacher. Já vem ele pela reta. Vem para completar mais uma volta. Passa Michael Schumacher, ele vira 1:15.252. Vamos ver quanto é que o Montoya está virando ele depois que colocou os pneus para seco. Vamos esperar que complete a volta o Montoya para ver quanto ele está virando. E quanto o Raikkonen está virando também, que também trocou os pneus. O Schumacher ele virou 1:15.252. Apenas ele e Frentzen completaram a volta de número 44. São 29 voltas para o final. Até agora não passou o terceiro colocado. O Raikkonen passou agora.
Eu repito, o Schumacher, o Jenson Button voltou, ele liderou durante um bom tempo, fez um bonito, fez a parte dele. O Schumacher, balançou daqui, dali, trouxe de volta. E você vê que o Schumacher, ele vai buscando ali por onde ele pode andar sem estragar os pneus. Tem gente da Bridgestone correndo nos boxes aqui. Do box, da garagem, corre aqui pro pit lane onde estão o Ross Brown e o Jean Todt. Aí você vê o Fisichella parado ali e volta e corre para lá de novo e corre para cá outra vez. E o Schumacher virou um 14,8. O Montoya tinha virado um 14,9. E o Raikkonen tinha virado um 15,2. Por enquanto, Reginaldo, viram no mesmo tempo Schumacher, Raikkonen e Montoya. Schumacher ainda insistindo permanecer na pista enquanto tiver combustível com os pneus para chuva, mesmo com a pista já bem mais seca, mas também não estão levando vantagem ainda, porque tem parte do misto que está complicada. Por isso o Raikkonen e Montoya não se recuperam. Tá, mas enquanto ele tiver conseguido manter esse ritmo, está muito bom. A pista não secando, está muito bom para ele. Porque até o momento da decisão do próximo pit stop, que é o último, ele tem que saber com que pneu ele sai para terminar essa corrida, com chuva ou com seco. Olha, então ele está dando todas as chances dessa chuva se resolver também. A Ferrari tomou alguma decisão ou chegou alguma informação que, claro, nós não temos acesso aqui, porque de repente os mecânicos, aqueles que ficam todos sentados naquelas cadeirinhas brancas, todos eles aplaudiram ao mesmo tempo. Todos eles aplaudiram. Olha só, vira para lá, vira para cá, tenta achar o caminho e o motor vai embora. Alonso joga um pouco de óleo na curva para tumultuar mais a vida de quem vem ali atrás. Mas eu dizia, todos os mecânicos da Ferrari, sem mais nem menos, aplaudiram. O que será que eles aplaudiram? Não é para trocar pneu porque não tem ninguém pronto ali na frente. Mas todos eles aplaudiram alguma coisa que chegou por lá. Alguma informação que foi passada pela direção da Ferrari para toda a equipe que fica concentrada lá dentro da garagem. 46 voltas, Schumacher é o primeiro. São 27 voltas separando o Michael Schumacher do hexacampeonato. Uma volta de antecipação. Ele é o primeiro, Raikkonen é só o quarto e Montoya o oitavo colocado. Mas está 2 voltas atrás. O Alonso parou, o Montoya vai para assumir a 7ª posição. E aí depois, agora vai depender muito mais do Montoya, Reginaldo, do que qualquer outra coisa. Porque aí o Montoya também vai estar aí a 30 segundos de um 5º lugar para evitar que possa chegar o Schumacher ao título. O Raikkonen nesse momento, ele tem ali 18 com 24, 42, 9, 10, 43 segundos. Separando o Raikkonen da 2ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. Sim, viver sem fronteiras. Aí a vantagem de Schumacher para cima do Frentzen. Você vê que essa vantagem já passa dos 15 segundos. O Raikkonen tenta tirar em relação ao Heidfeld. Olha, os mecânicos da Ferrari levantam todos. Pit stop à vista. Mas é porque está na hora dele parar para abastecer. 47 voltas é parar para colocar ali os 7, 8 segundos de combustível e botar o pneu e ir para embora. Devem ter em mente uma decisão. Os pneus vêm vindo agora. Vem pneu de seco. Não tem como ver outra coisa. A não ser que chegou uma previsão ali que ele disse assim, olha, vai chover daqui 5 minutos, o Jean Todt mandou chover. O Jean Todt mandou chover e o Bernie autorizou também. O Bernie Eccleston, põe chuva aí. Senão tem que botar pneu de seco. Aí vem o Schumacher. Você vê o Kimi Raikkonen na pista. Tentando agora aproveitar ao máximo. A última volta do Raikkonen foi em 1:14.904. Aí o Schumacher. Vai lá, tira o pneu de chuva deteriorado e põe pneu de seco. Tá ali, listradinho, pneu de seco, pneu de tempo seco. Não há outra aposta. A pista está completamente seca. E aí você vê o Raikkonen. O Schumacher botou combustível para ir até o fim. É a última perna para ele ser hexacampeão mundial.
48 voltas completadas, restando 25 para o 6º título mundial de Michael Schumacher. E aí vem o Kimi Raikkonen, vem para completar a volta. O Frentzen voltou para primeiro. Ele tinha 18 segundos atrás. Do Heidfeld tem 16 segundos. São 37 segundos para ele tentar evitar o título do Schumacher. Ele está tirando 1 segundo por volta. O Montoya está na 7ª posição. Mas ele tem que tomar a posição do Fisichella. Isso até pode acontecer, mas chegar depois do túnel para ser quinto é praticamente impossível. Restando 25 voltas. Nesse momento, sabe por que o Schumacher não é campeão? Porque o Montoya é 7º e o Schumacher estava em 2º. Foi só momentaneamente antes do Frentzen entrar no pit para fazer a troca de pneus. Agora o Schumacher vai voltar para a ponta e volta a ser campeão. E aí vai o Schumacher, agora passando agora, passou na linha de chegada. O Frentzen está ali, ó. Schumacher passou aqui na minha frente. Recupera a primeira posição e volta a ser campeão do mundo. Isso com 49 voltas completadas. Daqui a pouquinho, as emoções do futebol brasileiro, mais uma rodada. O Cruzeiro vai cada vez botando mais frente. E vai desistindo. Vai desistindo ali a McLaren entrando pro box. David Coulthard desiste da prova. Foi direto para a garagem. Entrou no box e foi para a garagem. Desiste da prova o David Coulthard. Neste momento temos 12 graus de temperatura, 20 graus a temperatura da pista. E o Schumacher segue tranquilo a essa altura, com a corrida, Reginaldo, sob controle. Ele nesse momento tem 3 segundos e 8 de vantagem para o Heidfeld. E tem 6 segundos e meio de vantagem para o Frentzen. E leva 18 segundos de vantagem para o Raikkonen. O Raikkonen agora, como ele tinha antecipado a parada, agora o Raikkonen tem realmente chance de tentar chegar a esse segundo lugar. Porque ele está 18 segundos e 2 atrás do Schumacher. E o Schumacher está 3,8 ali na frente do Heidfeld, que completou a volta agora, 5,4. Quer dizer, são 14 segundos para que o Raikkonen chegue à segunda posição e leve a decisão para o Japão. Mesmo assim, uma decisão que, do jeito que chegaria lá no Japão, o Schumacher precisaria de um pontinho. Quer dizer, o Schumacher iria para 92 pontos e o Raikkonen iria para 83. O Schumacher correria por um 8º lugar no Grande Prêmio do Japão. Fica praticamente decidido. Vai de marcha ré. E agora ele está realmente com a corrida tranquila, porque a expectativa de chuva diminui bastante e ele está com pneu e com gasolina para ir até o fim. Não, mas agora também não faz diferença se chover. Só se ele sair da pista, porque nesse momento todo mundo está com pneu de pista seca. Se chover, todo mundo tem que parar. Não é mais a condição que ele tinha. Eu digo exatamente pela possibilidade muito maior de um erro de qualquer um deles. 50 voltas completadas, vamos pela volta de número 51. Globo, a gente se vê por aqui. Celta 1.4 Energy. Aproveitar o momento de uma informação importante para o automobilismo brasileiro, porque Antônio Pisonia, que todo mundo sabe como é que foi a carreira dele, como é que foi o negócio com a Jaguar, o quanto ele foi prejudicado nas corridas em que ele disputou pela Jaguar, ele tem agora da Williams, nessa sexta e sábado, uma nova chance. Ele faz teste no circuito de Jerez de la Frontera, são 4 dias de teste, ele testa 2 dias. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Williams quer exatamente voltar a observar o Pisonia, que foi durante um ano inteiro, durante a temporada de 2002, seu piloto de teste, com excelentes resultados. O Montoya, o Ralf, todos eles falavam que o Pisonia andava no mesmo tempo deles. Aí aconteceu aquilo tudo da Jaguar, então eles querem verificar, quer dizer, rever o potencial do Pisonia, no qual todos ainda acreditam. Então ele treina sexta e sábado agora em Jerez de la Frontera com a Williams. Toda sorte para o Antônio Pisonia, que estava aqui sexta e sábado, e o Raikkonen vai para a terceira posição. Raikkonen vai para a terceira posição. E começou a chover de novo. Você quer saber? Começou a chover outra vez.
52 voltas, 21 voltas para o final. E começou a chover de novo. Nesse momento, o Schumacher tem 92 pontos. O Montoya está na 7ª posição. Tem 81 pontos. E o Kimi Räikkönen também tem 81. Nesse momento, o Schumacher é campeão, mas temos aí, vamos ter 20 voltas e mas está chovendo fraquinho. Mas está chovendo, é aquela chuva que pega o piloto de surpresa. Ele chega, pisa aqui numa curva, tá boa. Pisa na outra curva, tá boa. Quando pisa na terceira, escorrega. Aí o Firman vai abandonando e não conseguiu nem tirar o carro totalmente da pista ali. Com isso, o Cristiano da Mata vai subindo de posições. Tem a 10ª posição o Cristiano da Mata. Fez 5 paradas o Cristiano da Mata. Aliás, 6 paradas. Já fez mais uma. Fez 6 paradas. Uma delas anotada aí é um drive-thru. Porque ele... Essa é a velocidade. Exatamente. Na 5ª parada ele ultrapassou a velocidade no pit lane. Então ele teve que fazer uma sexta, um drive-thru passando pelo box direto. 6 paradas numa corrida só. Schumacher é o primeiro, Frentzen é o segundo. E o Räikkönen está ali. A 2,4 de seu segundo, para não deixar o campeonato acabar aqui. Vai o Räikkönen para não deixar o campeonato acabar aqui. Aí se aproximando da 2ª posição, o Kimi Räikkönen. Olha a diferença, caiu para 1,7, caiu para 1,4. Lá vem o Räikkönen para cima do Frentzen. É uma questão de tempo e calma. Para ele ser o segundo colocado e por 1 ponto evitar que o campeonato termine aqui em Indianápolis. A não ser que pinte alguma surpresa. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. ...53 voltas completadas, Reginaldo Leme, 20 voltas para o final. Também deu uma chuviscada e parou. Ficou na ameaça. Pro lado direito do circuito está tudo claro. Já dá até para ver azul no céu aqui. Do lado esquerdo ainda tem algumas nuvenzinhas. A coincidência é que na última corrida de Monza, o Frentzen foi acusado pelo Montoya de ter prejudicado o Montoya quando ele tentava perseguir o Schumacher naquela corrida. Você vê que agora está nessa mesma posição o Frentzen à frente do Räikkönen, que é o único que pode ainda impedir, nessas circunstâncias atuais, impedir a definição do título. Aí vai o Räikkönen. Ele vem para fazer a ultrapassagem, pegou, botou de lado e vai embora. Botou de lado e vai embora. Vem para fazer a ultrapassagem, assume a 2ª posição. Com esta ultrapassagem ele vai impedindo a definição do campeonato aqui em Indianápolis. E veja só o Montoya, que chegou até com ares de favorito aqui para Indianápolis. Nesse momento ele fica fora da briga. Porque o Schumacher vai para 92 pontos e o Montoya está fazendo 2, vai para 81 e fica fora da briga. Vai ser turista no Japão. Quer dizer, vai ficar na briga da Williams pelo título mundial dos construtores. Mas o título mundial dos construtores vale muito ali dentro para eles ali. Quer dizer, para o torcedor que está acompanhando, está vendo em casa, vem na 28ª opção. E aí você vai ter um momento de repetição da ultrapassagem por um outro ângulo, por uma outra tomada. Não acredita aí como repetição, como VT a TV dos Estados Unidos, mas é um momento de repetição, é um VT colocado no ar. E aí o Schumacher vai abrindo o caminho, não quer nem saber, vai abrindo o caminho o Schumacher. O Schumacher virou a última volta 1:13.838. O Räikkönen virou 1:14.214. Tem 20 segundos de vantagem Schumacher para Räikkönen. O Montoya, que tinha 2 voltas atrás, tem 1 volta atrás só. E o Montoya, se quiser entrar nessa briga, ele tem que chegar na 5ª posição. Só que para ele chegar nessa 5ª posição, ele tem 1 minuto e tanto para chegar no Trulli, que é o 5º colocado. E restam apenas 18 voltas para o final. Daqui a pouco as emoções do futebol, Campeonato Brasileiro. Hoje você teve mais uma etapa no Rio de Janeiro da Stock Car. Agora são 3 etapas para o final. A vitória foi do Cacá Bueno com o Davi Mufato em segundo. E a terceira posição para o Alceu Feldman. O Mufato
confirmou a liderança do campeonato. O Kaká pulou de quarto para segundo, deixando o Ingo Hoffmann na terceira posição. Os três que vão brigar nessas últimas 3 corridas pelo título da Stock Car. Tem carro parado ali na saída do box. Schumacher completa mais uma volta, vira 1:13.578. Raikkonen vira 1:14.228. Não consegue sequer diminuir a diferença, que é de 20 segundos,8. A vantagem do Schumacher, que é o primeiro, para Raikkonen, que é o segundo, e surpreendentemente uma corrida brilhante. Algumas nuvens aí, mas já teve muito pior ali. Uma corrida brilhante do Frentzen, que vem ali na terceira posição e leva 20 segundos de vantagem para o Heidfeld. Olha que corrida para Sauber, com o Frentzen em terceiro e o Heidfeld na quarta posição. O Trulli é o quinto, virou 1:13.487, o mais rápido da pista nesse momento. O Montoya virou 1:13.523. Não consegue diminuir nada. Está muito longe do Fisichella, que é o sexto, mais ainda do Trulli, que é o quinto colocado. Schumacher completa mais uma volta. Olha, com isso, com essa posição do Frentzen, a Sauber ganharia a posição da Jordan no campeonato de construtores e até a da Toyota, que é uma pena porque a Toyota acreditava muito nessa corrida. Mesmo que o Damata não tivesse muita chance porque estava largando mais atrás, todos torciam para o Panis, porque o que falta exatamente é um pódio para um deles, seja quem for, o entusiasmo para a equipe japonesa e investir mais ainda no ano que vem, porque é uma equipe na qual se acredita muito. Reginaldo, ela toma a posição da Jordan, toma a posição da Toyota, toma a posição da Jaguar e toma a posição da BAR. Toma todas essas posições. O Heidfeld também, não só o Frentzen. Faz 11 pontos. Sai de 9 para 20. A BAR tem 18, a Jaguar tem 17, a Toyota tem 14 e a Jordan tem 11. Eles dão um pulo. Eles dão um pulo aqui. De que posição? Da 9ª posição no campeonato para a 5ª posição no campeonato, ficando atrás das 4 grandes, que é a posição que eles tinham ocupado historicamente nos últimos anos, logo atrás das grandes. Que teria que ter se não tivesse começado o campeonato de uma forma muito ruim, com um carro decepcionante, apesar de ter um motor Ferrari de uma geração atrás da que a própria Ferrari utiliza. E Schumacher completa 58 voltas, 15 voltas para o final, praticamente campeão do mundo Schumacher, mesmo com o Kimi Raikkonen na segunda posição, porque aí ele iria precisando apenas de um 8º lugar para o Grande Prêmio do Japão. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Aí você vai vendo o Kimi Raikkonen. Schumacher virou a última volta em 1:13.241. Raikkonen virou 1:13.271. O Montoya virou 1:13.137, um pouquinho mais rápido, mas muito longe ainda, até da 6ª posição, que é do Fisichella. Também só faltou o mundo cair na cabeça do Montoya na corrida hoje, né? O Rubinho largou mal, ele foi engatado ali atrás. O Rubinho tem problema de marcha, ele bateu com o Rubinho. Na batida com o Rubinho, tomou uma punição. A equipe da Williams colocou combustível, não entrou nenhuma gota. Ele ficou lá parado, tiveram que botar a mangueira para colocar de novo. Depois rodou, depois trocou o pneu na hora errada. Tudo aconteceu com o Montoya. E o Schumacher, ó, na dele. E vamos embora. Mesmo assim, Galvão, o Schumacher deve correr com uma pressão na cabeça, porque ele sabe que, claro, está tranquilo agora na luta pelo campeonato. Mas um erro dele, por exemplo, se ele sair da prova, o Kimi ganha, o Montoya vai para a 6ª posição e ele passa a não ser mais o líder. Quem seria o líder seria exatamente o Kimi Raikkonen, e o Montoya empataria com o Schumacher. Então não pode errar em momento algum. Mas aí piloto de Fórmula 1 não pode errar nunca, porque a hora que errar bate na parede. Se bater na parede, se errar não chega nem para disputar o campeonato. Exatamente, mas com um vice-líder colado aí, né? Seria. Te garanto a você que está com o domínio total de tudo que está acontecendo ali. E vai entrar para a história, se ganhar e for campeão, vai ser o primeiro ex-campeão da Fórmula 1. Existe uma enorme diferença, na verdade, tem que se reconhecer entre Schumacher e mesmo o Montoya, o Hakkinen, que tem como qualidade a frieza, o Montoya, essa agressividade toda, mas os dois
que estão completando ainda 50 grandes prêmios na carreira, ainda estão muito longe de um Schumacher. Na verdade, o Schumacher é o piloto da história da Fórmula 1. A gente sabe que o próprio Brasil teve Ayrton Senna, teve Nelson Piquet, teve Emerson Fittipaldi, a França teve Alain Prost, mas o Schumacher, pelos números e pelo que ele faz pelo menos nos últimos 7 anos da Fórmula 1, é o piloto da história. A gente vem falando sempre, eu sempre me refiro ao Schumacher dizendo um dos gênios do esporte mundial em todos os tempos. Aqueles que você vai unindo aí com... A Fórmula 1 tem alguns nomes assim que são históricos, né? Você tem Fangio, você tem o Ayrton Senna, você tem o Michael Schumacher, você tem o Alain Prost, você tem nomes que são históricos. São 4, são 5, 6, quer dizer, aí depende mais da paixão desse ou daquele, como se você pegar o futebol, a discussão do Pelé com o Maradona, nós sempre vamos dizer que o Pelé foi sempre o melhor, o argentino vai dizer sempre que foi o Maradona. E se você vier para o basquete, você tem Michael Jordan, mas alguém vai lembrar de Dr. J, de outros grandes jogadores de basquete, de Magic Johnson. E se você for para o tênis, você vai ter nomes fantásticos como Rod Laver, como Bjorn Borg, ou como Pete Sampras. O Schumacher é um dos gênios do esporte mundial, de todas as modalidades esportivas. Se for pro golfe, você vai ter o Jack Nicklaus, vai ter tantos outros, o Palmer, vai ter tantos jogadores que fazem a história de um esporte. Sem falar no Tiger Woods, lógico, né? 61 voltas completadas. Schumacher leva 22 segundos e 2 décimos de vantagem para Kimi Raikkonen, que é o segundo. Que leva 6 segundos e 7 décimos de vantagem para Frentzen, que é o terceiro. Montoya vem na 7ª posição, vem tirando, mas está 19 segundos,4 atrás de Fisichella, que é o 6º colocado. Neste momento não tem título mundial para a Ferrari comemorar aqui. Mas tem muita coisa para comemorar, uma corrida que começou toda errada para a Ferrari. Que começou com o Rubinho tendo os problemas na largada, depois tendo problemas na mudança de marcha. Mas os problemas do Rubinho acabaram ajudando o Schumacher. No momento em que o Montoya ficou preso atrás do Rubinho, que depois o Montoya acabou batendo no Rubinho, e em função de bater no Rubinho, colocando o Rubinho fora da prova, acabou tomando uma punição de ter que passar pelo box. Por isso o Montoya tem 4 passagens no box. Conta 3 passagens do Schumacher e 3 passagens do Raikkonen. Mas mesmo assim, na verdade, ela estaria praticamente liquidando o campeonato de construtores e reassumindo o campeonato de pilotos e reassumindo a liderança do campeonato de construtores, 147 contra 143 da Williams, se o Montoya chegar em 7º. Então, partiria para essa corrida de Suzuka, onde normalmente o Schumacher é grande favorito, partiria com pelo menos um título praticamente no bolso, o outro a ser disputado, mas com vantagem. A única possibilidade, se terminar assim, do Schumacher não ser ex-campeão, é de vitória do Kimi Raikkonen e o Schumacher não fazer nada. Não chegar nem na 8ª posição, porque se ele chegar em 8º, ele abre para 10 pontos, mesmo que o Kimi Raikkonen ganhe a corrida, o Schumacher teria 6 vitórias com essa de hoje, 6 vitórias contra 2 do Kimi Raikkonen. E como é que você pega um campeonato com 16 corridas, alguém vence 6, como é que pode não ser campeão? E completa mais uma volta Schumacher. São 10 voltas para o final. 10 voltas separando o Schumacher praticamente do título mundial da temporada de 2003. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Menos de 10 voltas para o final, já não tem tanta pinta de chuva. Só uma pancada forte de chuva podia trazer alguma modificação nesse final de campeonato, nesse final de prova. Schumacher, Raikkonen, Frentzen, Trulli, Raikkonen, Fisichella, Montoya e Justin Wilson. Aí você vem vendo a fila ali. Como vai tentando abrir caminho ali. O Trulli que tem a 4ª posição. Fez a ultrapassagem ali em cima do Chiesa.
abrindo caminho, vai sustentando a quarta posição e Arno Trulli. O Montoya fora da corrida, o Firma, o Coulthard, o Alonso, o Button, o Panis, Mark Webber, Ralf Schumacher e Rubens Barrichello, o Reginaldo Leme. O Montoya é neste momento o piloto mais rápido da pista, virando em 12,9. Você vê que todos eles virando na casa de 13. O Schumacher agora também vira 12,9, mas 13,9 para o Frentzen, 13,7 para o Trulli, o Heidfeld na casa de 15, o Fisichella que está à frente do Montoya na casa de 15. O Montoya está até chegando no Fisichella, ganharia uma posição que não significa muito em relação, não significa nada, aliás, em relação à luta pelo título, mas é o mais rápido da pista. É porque aí ele faria 3 pontos, iria para 82. O Schumacher está ainda 92, mas ele fica naquela barreira do número de vitórias. Ele poderia alcançar o número de pontos do Schumacher ganhando a corrida, o Schumacher não fazendo nada no Japão, mas ele teria 3 vitórias contra 6 do Schumacher e de qualquer forma o título seria do Schumacher. Ele precisaria chegar na 5ª posição para ficar na mesma situação do Kimi Raikkonen. Na verdade, de agora em diante, a disputa de fato mesmo é pelo vice-campeonato. Passa a ter uma disputa pelo vice-campeonato, porque neste momento o Kimi Raikkonen está indo para 83 pontos e o Montoya fazendo ali 2 pontos como está fazendo, está indo para 81. Você vê ali como o Trulli vai para cima do Frentzen. Ele com o Heidfeld, brigando com o Heidfeld pela 4ª posição. O Frentzen estava mais à frente. E o Schumacher vai abrindo o caminho, vai pedindo licença e vai embora. Largou em 7º, pulou para 4º logo na largada. Na chuva caiu, dava a impressão que estava fora da prova. Com os pneus de pista seca. Quando a chuva caiu forte pela primeira vez, ele foi quem teve o pior comportamento na pista. Depois da parada que colocou os pneus específicos para a chuva, ele voou. Já estou mais achando que ele deu uma segurada, amigo. Falou, não vou arriscar nada. Já todo mundo tem que parar para botar pneu de chuva. Eu vou dar uma segurada legal aqui para não bater no muro desse ou não sair da pista. Até isso é possível em se tratando de Schumacher. Chegou a andar 3 segundos mais lento, foi pro box, parou, colocou pneus de chuva, voou, passou por todo mundo, foi para a ponta. E todo mundo dizia assim, não vai acabar. Por quê? Porque primeiro o Schumacher não vai ganhar. Vindo lá de 7º, todo mundo bem desse jeito. E como é que o Montoya em 4º com o carro tão bem não vai chegar ali entre os 4 primeiros? Vai perder posições. Eu mesmo dizia ontem no Jornal Nacional, está reforçada a ideia de que a decisão vai para o Japão. Por enquanto vai, mas não nessas circunstâncias. Por quê? Schumacher teria que ganhar 6 posições, o Montoya perder 2 posições. Olha o carro pegando fogo aí, o carro do Villeneuve. Veja o carro do Villeneuve, o motor estourou, cai ali líquidos fervendo ali fica na parte quente do motor, do escapamento, por exemplo, e sai aquela chama na hora. Então teria que perder 2 posições no mínimo. O Montoya perdeu 3. E teria que perder 2 posições o Kimi Raikkonen. Perdeu 1. Quase funcionando todas as combinações para dar o título ao Schumacher. Você vê que o Montoya vai chegando no Fisichella, aquilo que a gente estava dizendo, o Reginaldo já dizia agora há pouco, o Montoya virava 1,12 contra o 1,15 do Fisichella. Restando 7 voltas, o Montoya tem tudo para passar o Fisichella, mas bate na 6ª posição. Fica 10 pontos o Schumacher, ele teria que ir à 5ª posição. Ele teria que ir à 5ª posição para poder marcar então os pontos necessários para voltar para a briga. Continua aí mostrando valentia, continua na briga. Veja que ele vem chegando ali, ó. O Fisichella tá ali na frente e o Heidfeld tá na frente ali, hein? É que eles estão uma volta atrás. Exatamente. O Fisichella e o Montoya estão uma volta atrás. Senão ele poderia até brigar pela 5ª posição. O Fisichella conseguiu ultrapassagem ali e tirou essa volta, mas ele tem que tirar a volta inteira, ó. E aí vem o Montoya por ali. Por enquanto aí a briga, ó, do 6º para o 7º. Ele vem, faz um caminho completamente diferente. O Fisichella acabou entregando também a posição. E o piloto da Sauber foi brigar com ele ali. Será que ele não sabe que tá uma volta na frente? Ou ele não sabe que tá uma volta na frente, ou o computador tá errado. Ele tá brigando desse jeito. A verdade é que o Montoya
assume neste momento a sexta posição. Restando 5 voltas para o final, ele assume a sexta posição. E vem ali tentando andar rápido. Cristiano da Mata é o 9º colocado. 6 paradas do Cristiano da Mata. 5 paradas do Chiesa. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa infarto do coração. Voltas para o final. Já vem aí o futebol brasileiro. Mais uma rodada do futebol brasileiro que vai cada vez mais destacando o Cruzeiro na liderança. Aí você tem replay. Agora eles colocaram replay. Isso aí é repetição. Aquela do Villeneuve. Estourou o motor do mesmo jeitinho que tinha estourado o motor do Jenson Button, companheiro de equipe dele. Aliás, essa corrida é uma corrida muito especial, em que até o final não se pode ter muita tranquilidade, não em relação aos motores. Tanto que você vê, dos 11 pilotos que estão na pista, apenas 5 na mesma volta, e com tudo que aconteceu, fora as quebras de motor, porque Indianápolis é a pista em que os pilotos enfrentam o mais longo período de pé embaixo de todo o campeonato, durante 23 segundos de aceleração ininterrupta entre as curvas 11 e 1, que corresponde a 55% da volta. Ou seja, durante esse tempo todo é pé embaixo, motor no limite máximo, e aí as quebras acontecem mesmo. Olha, eu vou dizer uma coisa. 3 voltas para o final, 4 voltas para o final. Para completar a vida do motor, só faltava ele ter uma pane seca. Ou então tem que parar para fazer um splash and go. Aquele negócio de põe um combustível, bota lá um segundo de combustível e sai para poder terminar a corrida. Só faltava isso nesse domingo do Montoya. Depois das 4 paradas que já fez e tudo que aconteceu. Schumacher, de forma brilhante, vem para vencer mais uma vez. Quando ele passar serão 70 voltas. Já são 70 voltas. Agora, neste exato instante, 70 voltas completadas, 3 para o final. Cada uma delas com 4.192 metros. Pouco mais de 12 quilômetros. Aí vem Schumacher para chegar aos 92 pontos. Aí as bandeiras da Ferrari já prontas para a festa. Aí em primeiro Schumacher, em segundo Raikkonen, Montoya, em sexta Globo, a gente se vê por aqui. Processadores Intel. Exija sempre o selo Intel Inside. Olha o final de corrida curioso do Montoya. Vem a informação do box da Williams, de que o Montoya só tem gasolina para 72 voltas, então faltaria uma. Ou seja, nem sequer, mesmo que fosse possível, ele não poderia ganhar a posição do rádio, quer dizer, tirar essa volta que ele tem em relação ao 5º colocado, porque aí ele teria que completar 73 e o carro não tem gasolina para isso. Tem que se manter nessa posição, completar 72 e parar logo depois da bandeirada. Era o dia dele hoje. Hoje era o dia dele. Schumacher é o primeiro, Raikkonen é o segundo e Schumacher já completa 71 voltas. 2 voltas para o final. Deve ter um quê de frustração ali na equipe Ferrari, que por enquanto não se posiciona no pit lane ainda para a vibração, aquela vibração natural da Ferrari, porque eles esperavam poder comemorar realmente de fato e de direito o título. E com esse segundo lugar do Kimi Raikkonen, fica faltando um pontinho para isso. 2 voltas faltando, o Raikkonen vai para 87 pontos. Perdão, Raikkonen vai para 83 pontos contra 92 pontos do Schumacher, que vem de 2 vitórias em 2 provas, em 2 templos do automobilismo. Sai de Monza, vem para Indianápolis para recuperar a primeira posição, para fazer as pazes com a vitória, para praticamente decidir o campeonato. Ele vem pela volta de número 72. Quando passar aqui à frente dos boxes, uma volta apenas para a decisão. Aí o Montoya passando para completar. Neste momento o Montoya 70 voltas. Aí você vê o Frentzen que vai cavando um lugar no pódio. Vai cavando um lugar no pódio. Com essa terceira posição, brilhante terceira posição aqui em Indianápolis. Schumacher na ponta, volta final para ele.
Vai você junto com ele, de carona com o Schumacher, botando a mão na taça. E parece que é superstição. Eles só correm depois que ele abre a última volta. Só aí que os mecânicos correm para a beirada do muro. E olha as bandeiras da Ferrari. É a festa de Schumacher. Gênio do esporte, gênio do automobilismo. Com a mão na taça de ex-campeão. Aí vem ele. Para vencer em Indianápolis. Outra vez. Aí vem Schumacher. Já já ele faz o curvão e já já ele vai apontar na reta. A equipe Ferrari trouxe até bandeira hoje, até o cavalinho preto empinando ali na bandeira amarela. Aí vem Schumacher para chegar a 92 pontos. Raikkonen é o segundo. Está 19 segundos atrás, vem para vencer Schumacher, ele não perde mais. Aí vem Schumacher. Faz a segunda perna do curvão, aponta na reta, vem para vencer o Schumacher, o que parecia impossível. Michael Schumacher da Ferrari vence em Indianápolis. Festa da Ferrari. Festa da torcida alemã, bandeiras da Ferrari, vibração de Schumacher, ele não cabe dentro do cockpit. Vence mais uma Schumacher. Raikkonen cruza na segunda posição, 18 segundos e 2 atrás de Schumacher. Apenas o Raikkonen pode impedir o título do Schumacher, mas com um milagre para ser feito lá em Suzuka, no Japão, daqui a 2 semanas. Ganhar a corrida e o Schumacher não marcar nenhum ponto, não ser nem o 8º colocado. Frentzen garante lugar do pódio, cruza na 3ª posição. O Montoya, 6º lugar, ainda não passou. Quando ele passar vai completar 72 voltas. E se ele vai conseguir passar, porque vinha sem combustível. Schumacher o primeiro, Raikkonen o segundo, Frentzen o terceiro, Trulli o quarto, Heidfeld na 5ª posição. Aí você vê o carro do Schumacher. E o Montoya ainda não passou, passou agora. Completa a 6ª posição Montoya, em 7º Fisichella e 8º Justin Wilson. Cristiano da Mata chega onde largou, na 9ª posição. Rubens Barrichello ficou fora logo no começo da prova. Voltamos já com o pódio aqui em Indianápolis. Globo, a gente se vê por aqui. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos. Aí a festa do Schumacher. Ele vai se encaminhando para o pódio. Fantástica a chegada dele e a saída do carro. Vamos já recuperar essa imagem para você. Olha só a vibração, como ele sobe no carro, como ele vibra, como ele sai pro abraço. Momento especialíssimo numa corrida, numa temporada em que de repente tudo esteve contra ele, Reginaldo. E uma corrida em que tudo se apresentava contra ele. Do jeito que largou, a possibilidade de ele ganhar a corrida, a possibilidade de terminar o campeonato sempre é muito pequena. E agora a gente pode dizer que o campeonato terminou, né? O campeonato de pilotos praticamente terminou. O único que tem chance é o Kimi Raikkonen, que não tem o grande carro. Ele tem no mínimo 4 adversários mais rápidos que ele, que seriam os 2 carros da Ferrari e os 2 carros da Williams, e teria que vencer a corrida, e o Schumacher não fazia um pontinho sequer, que é muito difícil. No campeonato de construtores, a Ferrari reassume a liderança com 147 contra 144 da Williams. Aí sim tem muita briga pela frente. 126 da McLaren. E o grande salto da Sauber, que passou do 9º para o 5º lugar com 19 pontos. Já já a festa do pódio Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. Aí o torcedor, a festa do torcedor da Ferrari, há uma certa frustração, olha, aparece com as bandeiras colombianas ali. Mas ainda surgem, e tem que surgir mesmo, porque o Montoya fez uma grande temporada, agora ele vai lutar pelo vice-campeonato. E o Schumacher chega ali. Vai ter o Kimi Raikkonen na direita, a vibração do Schumacher e o Frentzen. 2 alemães. Um finlandês e 2 alemães. Vitória de número 70 do Michael Schumacher. E vamos lá, o hino alemão.
vitória de Schumacher. E agora o hino italiano. Ameaça de fazer a regência do hino italiano, aquela história da proibição. Sobe o carro de Schumacher neste momento de glória. Vitórias em 193 grandes prêmios disputados. A fantástica carreira de Michael Schumacher, visivelmente emocionado. Ele recebe ali o troféu de mais uma vitória, a vitória de número 70. Talvez aqui ele tenha mais saboreado realmente na vida, porque era uma vitória que não era esperada. Ali o engenheiro de motores da Ferrari, ali o Martinelli, ele quem teve a honra de subir ao pódio para receber o troféu da Ferrari. Ferrari ganha tanto com o Schumacher que cada dia sobe um. Aí Kimi Raikkonen, uma vibração assim moderada, que o que eu vou fazer agora? Pelo menos eu tivesse ganho a corrida e ele chegado em segundo, eram mais 2 pontos, estava 7 pontos atrás, tinha uma certa chance. E Frentzen, que pode estar aí na penúltima corrida da carreira dele na Fórmula 1, já saboreou a vitória, voltando ali ao pódio, fechando o pódio com o 3º lugar pela Sauber. Festa da champanhe ali no Schumacher. Começa em cima do Frentzen. O Schumacher não sai daqui com o título na mão. Não sai campeão de fato e de direito, mas sai praticamente campeão. Abre 9 pontos de vantagem em cima de Kimi Raikkonen. Tira a Montoya da briga pelos 10 pontos que tem por ter mais vitórias. Joga ali a garrafa de champanhe para a equipe. O carro da Ferrari, está ali uma tradição aqui de Anápolis, o carro erguido ali. E nesse momento o Schumacher faz o final da festa. Nós vamos nos despedindo. E daqui a 2 semanas, apenas o milagre de uma vitória de Raikkonen e 1 ponto do Schumacher pode dar o título a Raikkonen, senão Schumacher vai comemorar o Hexa Campeonato Mundial, mais uma façanha inédita desta incrível carreira, deste gênio do esporte chamado Michael Schumacher. Fique agora com as emoções do futebol brasileiro e mais uma rodada do futebol brasileiro e logo depois, Fausto Silva, meu amigo Fausto Silva no Domingão do Faustão. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Globo!